Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar um relato para vocês neste tipo ao vivo de Maledite de hoje. E aí, tudo bem? Espero que esteja tudo bem. Já vou pedindo para você deixar o seu like neste vídeo e não se esqueça de fazer aquela visitinha à nossa loja virtual, a lojaassombrada.com.br, combinado? Então, beleza! Bora pro relato de hoje, que é este daqui. Cadê ele? É este daqui, ó. Manipulação espiritual, a maior lição das nossas vidas. Vamos ver aqui do que se trata. Deixa eu ver se é uma moça, um moço. Acho que é uma moça que nos conta. Olá, Ana e assombrados. Espero que todos estejam... despertou aqui? Aí eu estou esperando aqui. Será que tem remédio para as crianças? Espera aí, gente. E aí que eu coloquei para despertar... tem uns remédios, criança tomando antibiótico, outro remédio pra verme, depois tem remédio pra tosse, eu já tô perdida, eu tenho que pôr tudo aqui pra eu não me perder, e mesmo assim eu tô perdida já. Bom, mas se não despertou, então não tem remédio, né, porque o xarope é outra hora, é só mais tarde agora. Tudo bem, voltando aqui então, manipulação espiritual. Olá, Ana e assombrados, espero que todos estejam bem, sou muito fã do canal, beijos a todos, muito obrigada. Te agradeço por sempre ser minha companhia nos afazeres de casa. É nóis. Vou começar esse enredo explicando como foi a minha vida antes dos fatos principais acontecerem, para que entendam melhor. Qualquer nome já vai estar trocado. Era meados de 2009. Eu estava na 5ª série. Minha mãe, aos 49 anos, havia se matriculado comigo na mesma turma. Tinha o sonho de terminar os estudos. Creio que também temia que as companhias que eu viria a ter me levassem para o mau caminho. O fato dela estudar comigo não impedia tanto os meus namoricos como muitos podem pensar, tá? Não impedia tanto os meus namoricos como muitos podem pensar. Fazíamos tudo juntas. E até o 2º ano do ensino médio, éramos 2 das melhores da turma, chegando inclusive a ganhar uma competição de arte uma vez. Tivemos muitos momentos divertidos e engraçados, e creio que todo o tempo que ela estudou, no meio de tantos jovens, fez muito bem a ela. Não nego que a melhor beneficiária disso tudo fui eu, que graças a seus cuidados hoje tenho uma vida ótima. Nesse tempo conhecemos o Dan, que veio substituir um professor temporariamente. Ele era muito simpático e logo se aproximou da minha mãe, que gostava de conversar com ele. Na verdade, ela era uma pessoa muito extrovertida e amava bater papo com todos, mas me dizia secretamente que nunca se deveria confiar em sorrisos e conversas gentis tão rapidamente. Fica a dica. Eu e ele não éramos próximos ainda. Ai, deixa eu beber um gole d'água. Com 17 anos, estava no 2º ano do ensino médio. Minha mãe teve que parar de estudar, pois a hérnia que meu pai tinha se rompeu e ela teve que se dedicar 100% a ele. Meu 3º ano escolar sem ela foi um fracasso. Eu faltava muito, tirava nota baixa, sentava no fundão. Só concluí o último ano porque os professores me passaram trabalhos extras e assim consegui a nota necessária. E não, eu não estava com problemas em casa ou algo assim. Eu só fui extremamente irresponsável com os meus estudos mesmo. Aos 18 anos, comecei a trabalhar no cartório da cidade e para passar o resto do tempo, eu frequentava um ateliê de artes, que ministrava cursos de escultura em argila. Fiz amizades e os finais de semana eram repletos de diversão, vinho e velho barreiro. Meus pais sempre me alertavam para tomar cuidado com tudo isso. Cerca de 6 meses depois, o Dan, que morava em Brasília, apareceu lá no ateliê e começou a frequentar também, consequentemente passando a fazer parte do meu círculo de amizades. Eu tinha 2 melhores amigas, a Clarice e a Kel. Clarice namorava o Luiz, irmão da Kel. O relacionamento era lindo, mas começaram a brigar. E alguns meses depois eles terminaram. Adivinha quem era o ombro amigo da Clarice? O Dan. Pois Clarice e ele tinham ficado muito próximos.
Certa vez, na ausência de Clarice, Dan soltou que se o Luiz desse bola, com certeza ficaria com ele. Ah, o Dan ficaria com o Luiz, é isso? Deixa eu só ver se tá tudo certinho aqui, gente, na gravação. Ah, então peraí, voltando aqui ao assunto. Certa vez, na ausência de Clarice, o Dan soltou que se o Luiz desse bola, com certeza ficaria com ele. Começou a ocorrer alguns desentendimentos na nossa turma de amigos, o que levou alguns a se afastarem. Clarice, do nada, começou a seguir por um caminho pesado de vícios e terminamos por ter uma briga feia por esse motivo. Eu decidi sair do ateliê. A Kel foi embora para Goiânia e, por fim, toda a turma se desfez. Alguns meses se passaram e eu soube que a Clarice tinha ido embora da cidade também. Aparentemente não tinha mais o vício, pois precisava trabalhar para se manter e eu fiquei feliz. Ela não merecia nada de ruim. O Dan passou a me mandar mensagens e conversávamos bastante, agora sem Clarice, que era sua melhor amiga. Ele se aproximou de mim. Agora sem a Clarice, que era sua melhor amiga, ele se aproximou de mim e saímos juntos algumas vezes. Descobri que a vibe dele não era legal. Sabe aquela pessoa que só reclama da vida? Eu chegava em casa esgotada. Mais tarde eu viria a descobrir que isso se chama vampirismo energético. Um dia, de repente, ele decidiu voltar para Brasília, pois disse que tinha arrumado um namorado e ia morar com ele. Senti um certo alívio até, apesar de gostar dele. Aos 21 anos, eu decidi ir embora para Brasília também, fazer faculdade. Conheci um homem maravilhoso e algum tempo depois nos casamos. Eu estava começando a trilhar os meus sonhos, quando a tragédia abalou nossa família. Minha mãe, em 2019, veio a falecer de um infarto. Num dia, ela estava alegre, me ligando e conversando. No outro, eu a tinha perdido. Entrei numa tristeza profunda. Eu havia perdido o meu mundo. Expliquei os fatos sobre eu e ela lá no início para vocês entenderem o nosso nível de apego. Meu pai e eu estávamos sofrendo demais. Meu marido e eu decidimos morar com ele alguns meses para apoiá-lo. Dan me mandou mensagem uma semana após o sepultamento, dizendo que estava na cidade e queria me encontrar para a gente conversar. Marcamos de nos encontrar na praça e, ao me ver, ele foi logo falando: "Valha, minha irmã, como você tá gorda!" Eu fiquei magoada, mas disfarcei. E ele logo tratou de fazer uma gracinha. E como estava bem mudado, muito alto astral, a energia parecia diferente. E eu relevei a ofensa. E estava tão abalada a ponto que qualquer pessoa que me fizesse sorrir, eu acho que não notaria algo estranho. Ele logo conquistou a amizade do meu marido, que acabou falando um pouco demais, principalmente da nossa situação financeira, que não era ruim. Dan contou sobre a vida dele, o que fez durante o tempo que estava morando em Brasília, disse que agora era macumbeiro e médium independente, que tinha umas entidades que o acompanhavam e que, se eu quisesse, poderiam até trazer notícias da minha mãe. E isso foi a isca para mim, que muito abalada e frágil acreditei. E queria alguma notícia dela, pois nunca duvidei do mundo espiritual após a morte. Quando findou o tempo que ficaríamos com meu pai, voltamos para Brasília e o Dan pegou carona conosco. Eu o convidei a ir na nossa casa para conversarmos mais e ele foi ficando. E à noite recebeu, entre aspas, 3 entidades, por nomes Nego Chico, Sete Saias e Zé Pilintra. Falaram muitas coisas, principalmente sobre minha mãe e também sobre a mãe do meu esposo, que tinha falecido um ano antes. Isso foi um consolo para nós. O que não imaginávamos era que ele estava apenas fingindo tudo isso, atuando em sua peça macabra. Nós, nessa época, não tínhamos quase nada de conhecimento espiritual. Só acreditávamos que espíritos podiam se comunicar com os vivos.
que existiam entidades e magia e outras poucas coisas. A falta de conhecimento foi nossa perdição. Ele foi se tornando cada vez mais parte da nossa vida, trazendo supostos recados das nossas mães, um falso acalento para nossos corações tristes e oferecendo toda a sua amizade sincera. E seu alto astral contagiante. Dizia que éramos irmãos que ele nunca teve. Tudo que ele pedia a gente dava. O víamos como um anjo ali, sem nem imaginar que ele era um demônio disfarçado. Bom, detalhe. Eu e meu marido não tínhamos costume de cozinhar em casa. Preferíamos pedir comida. Mas o Dan fazia questão de cozinhar sempre quando estava lá, dizendo: eu preparei com todo carinho, especialmente para vocês. A gente tinha que pedir comida para ele, pois o mesmo dizia que não gostava da própria comida e não conseguia comer. Morávamos num loft, pois não precisávamos de mais do que isso, né? Um loft estava de bom tamanho para nós. E toda semana ele chegava a passar uns 3 dias conosco, dormindo no sofá. Dizia estar cuidando da gente. Claro que a insistente presença nos incomodava, tirava nossa privacidade. Mas eu não sei por que diabos não éramos diretos com ele sobre isso. Ele meio que se tornou o nosso mentor espiritual. Dizia que era feito no santo, que tinha certos dons, e começou a falar que tinha gente nos invejando, que estavam mandando trabalhos para nós e precisávamos nos proteger. Perguntávamos quem era, e ele dizia que os espíritos não falavam nomes. Hoje eu sei que isso não é verdade, que espíritos são bem diretos, sim. E que era para a gente confiar nele. Pois ele resolveria, que só precisávamos dar certa quantia em dinheiro a ele, que era para ele fazer esses trabalhos. Todo mês tinha um trabalho. 400, 1.000, 1.200, 2.000 reais, os quais nem fotos ele mandava. Não sabíamos como nada disso funcionava e ele também não explicava. E quando íamos questionar alguma coisa, ele dizia que a gente não confiava nele e que ele iria embora, que as nossas mães estavam decepcionadas conosco por não confiarmos nele. Gente, ele fazia um enorme drama quando negávamos algo que ele quisesse, como uma roupa, por exemplo, um eletrônico, algo assim. E como boas ovelhinhas a gente cala, né? E como boas ovelhinhas, a gente nos calávamos nos dramas dele, é isso? E ele também tinha a mania de pegar o que quisesse das nossas coisas, perfumes, roupas e por aí vai. E ai da gente se reclamasse. Gente, olha que nível que chega, né? Bom, com o tempo começaram as humilhações. Nas nossas conversas, dizia que eu estava horrível, que se eu não emagrecesse, o meu marido ia me largar, pois ele era bonito e magro e não ia querer uma gorda do lado, entre outras coisas humilhantes. Meu marido, dessa parte, nada sabia. Eu pesava 52 quilos em 2018. Quando reencontrei com o Dan em 2019, eu tinha engordado 5 quilos. Só? E ele tá chamando de gordo? 52 quilos, filho. Nossa, se ele olhasse pra mim, então ele ia falar: meu Deus, eu não consigo passar nem nessa porta perto dela. Gente, alguns meses depois da morte da minha mãe, eu estava pesando 77 quilos, ou seja, eu engordei 25 quilos. Bom, 77 ainda tá bom. Bom, sei lá, de repente ela é pequenininha, mas... Bom, dane-se, né? Não pode falar que não é proibidão. Durante esse tempo, eu estava afundada na depressão. E outra coisa, né? Pô, ele não tá vendo que ela tava mal e ainda fica falando essas coisas. Durante esse tempo, eu estava afundada na depressão. Eu desenvolvi também compulsão alimentar. E toda vez que ele me dizia essas coisas, eu descontava tudo na comida. E só piorava a minha situação.
Eu não tinha ânimo para nada, o meu tempo livre passava deitada ou dormindo. E ele dizia que falava tudo aquilo para o meu bem, que ele era o jeito sincero dele ser. Junto com tudo isso, também dizia que a alma da mãe do meu esposo estava perdida e que as entidades dele não estavam a encontrando, que precisava cada vez mais de acordos e trabalhos no mundo espiritual para conseguir achá-la. Nesse teatro que ele fazia, nós éramos expressamente proibidos de contar alguma coisa para alguém, sob o suposto risco de estragar tudo, de corrermos riscos espirituais, até de morte, que o que ele estava fazendo teria que ser segredo absoluto. Ressalto que Dan não trabalhava. Ele estava vivendo às nossas custas. Passava muito tempo sozinho lá em casa enquanto a gente trabalhava. Aos poucos foi colocando na nossa cabeça que não deveríamos confiar em ninguém, principalmente nos meus cunhados, que tentaram uma vez nos alertar. Porque assim, quem tá de fora consegue perceber, fala, quem que é esse chupim que tá enfiado na casa de um casal, né, gente? Pelo amor, né? Você vê que o negócio tá esquisito, aí a pessoa tenta falar, abre os olhos com esse cara. Mas é tanta coisa que ele faz na mente, né? Bom, continuando. Então, ele falou que a gente não podia confiar em ninguém, principalmente nos meus cunhados, que tentaram uma vez nos alertar. Ele dizia também que eu deveria ter cuidado com meu pai, pois o mesmo iria surrupiar minha parte na herança da minha mãe, e que os irmãos do meu marido iam trair ele uma hora. Olha só que baixo. Ficamos completamente sozinhos, tendo apenas o Dan como amigo. E nisso também completamente à mercê dele. Terreno perfeito para continuar a lavagem cerebral. Tenho certeza que as comidinhas especiais e as bijuterias que ele me dava, dizendo ser para nossa proteção, ajudava a nos manter cegos. Nesses supostos trabalhos, nas partes que cabiam a nós fazermos, incluía entrar em rios ou lagos num frio de 9 graus à noite e ficar por alguns longos minutos. Segundo ele, isso purificava. Tínhamos que ir ao cemitério à noite, um por vez, e também ficar sem comer por horas. Eu não sei como que a gente não ficou doente, ou como ou fui pega por algum marginal nessas idas ao cemitério sozinha à noite. E tudo isso sob fortes ameaças sempre. Quando eu tinha que fazer algo, o alvo da ameaça era o meu pai ou meu marido. E quando era ele, o alvo era eu ou os irmãos dele. O apelo emocional, usando as nossas mães, continuava. Trazia recados que nunca existiram e dizia fazer trabalhos, e assim foi uns 10 mil reais. Depois começou com um drama dizendo que precisava pagar supostas dívidas espirituais que tinha e se a gente não ajudasse a pagar, consequências sobrariam para nós, que tinha muitos inimigos espirituais e ele poderia morrer, ou eu, ou meu marido. Um dia chegou a dizer que ele estava sustentando meu pai espiritualmente, pois se ele parasse de fazer os tais trabalhos, o meu pai ia se suicidar. E eu, idiota, acreditava. Ele dizia ter muitos filhos de santo, mas o engraçado é que nunca vimos nenhum. E quando tentávamos falar mais sobre isso, ele dizia que era melhor que não tivéssemos contato com os tais, por N razões. Ele sempre tinha um argumento convincente, uma resposta na ponta da língua. Sempre era o certo em tudo e só ele tinha razão. A chantagem emocional incluía ele dizendo que era nosso melhor amigo e que ninguém faria por nós o que ele fazia e que seríamos nada sem ele. Um belo dia resolveu nos levar a um terreiro de um conhecido dele e, como sempre, a ordem foi não falar nada de tudo o que acontecia. Uma entidade nos chamou para conversar, mas o Dan permanecia colado na gente. Eu creio que temendo algo ser falado. Uns 30 minutos depois, disse que já era hora de voltar. O pai de santo, já desincorporado, se despediu da gente e ofereceu seu número de telefone caso precisássemos.
Peguei o número dele sob um olhar furioso do Dan, que na volta para casa foi o caminho todo reclamando da gira, que o pai de santo era um idiota e várias outras coisas. A nossa vida só piorava. Começamos a ter muitas dívidas e meu marido e eu fomos demitidos quase que ao mesmo tempo. Dan, ao saber disso, fingiu tristeza e disse que ia aproveitar o momento para nos dar uma notícia. Disse que tinha feito um acordo com algumas entidades e teria que realizar um último trabalho para nos manter seguros. E o preço também seria sair das nossas vidas para sempre. Eu lembro que eu chorei esse dia, gente, pois a dependência emocional da amizade dele era enorme. O pior de tudo era que não desconfiávamos de nada. Disse que esse trabalho custaria R$ 2.600 e teria que ser feito aquela semana, obrigatoriamente, pois tinha combinado um prazo com as tais entidades. E lá fomos nós vender o nosso notebook que eu usava para estudar. Passamos o dinheiro para ele e eu tive que trancar o curso por um tempo. Recebemos a notícia que tínhamos ganho um processo. R$17 mil ia cair na conta dali 2 semanas. E caímos na besteira de comentar isso com o Dan. Não demorou muito. Ele veio com um papo de que encontrou a alma da falecida mãe do meu marido, dizendo que estava presa num leilão espiritual, a qual só ele... Gente do céu! Ela estava presa num leilão espiritual, o qual só ele tinha acesso por meio de projeção astral, e que ele precisaria de R$15 mil para realizar todo o trabalho, pois iria pedir mais um tempo no acordo de sumir das nossas vidas. Especialmente para isso. E que comprando a alma, ela poderia escolher um copo, e que comprando a alma dela, ela poderia escolher um corpo para reencarnar. E que o ideal seria eu e meu marido começarmos a tentar engravidar para quem sabe ela vir no nosso filho. Gente do céu, agora eu tô entendendo porque Jesus falou, não foi Jesus que falou, o meu povo se perde por falta de conhecimento? Olha só, não tô falando mal do casal aqui não, eles foram vítimas emocionais, espirituais, financeiro. Meu marido ficou eufórico e acreditou no papo da alma comprada. Sim, eu sei que somos 2 burros ingênuos. Não é, vocês estavam meio mascarados por várias coisas. Bom, continuando. E tivemos uma briga enorme nesse dia. Eu não queria ser mãe e ele queria, por tudo, ter a mãe dele de volta. Eu também queria a minha de volta, mas sabemos que essas coisas não são possíveis. Coincidiu que na semana que a gente estava ali, as minhas microdoses de ayahuasca chegaram e começamos a tomar. O Dan não sabia disso, pois fizemos isso escondido. Meu marido tinha visto no Instagram que essas microdoses eram boas para clarear a mente e tratar depressão. E o Dan não permitia que eu procurasse um psicólogo. Havia nos ameaçado caso procurássemos um. Dizia que não era necessário e que ia bagunçar a minha mente. E as ameaças eram voltadas sempre para as pessoas que eu mais amo. Nem sempre era diretamente para mim. Havíamos nos afastado dos nossos amigos por alerta do Dan. Estávamos sozinhos. Comecei a tomar as gotas recomendadas e passei a ter sonhos estranhos e sensações esquisitas, como se algo estivesse errado. Dan toda semana estava na nossa casa, mas nessa em específico ele precisou fazer uma viagem e ia voltar só no dia do meu aniversário. Pediu que eu não encomendasse bolo, pois ele mesmo iria fazer. Meu marido aceitou pagar os 15 mil pela alma da mãe, mesmo sob os meus protestos, e combinou que entregaria assim que caísse o dinheiro. Meu aniversário chegou e ele fez o bolo. E na hora de cortar o bolo,
algo me disse para oferecer o primeiro pedaço a ele. E assim eu fiz. A reação que ele teve foi um misto de raiva com expectativa quebrada. Mais tarde aconteceu o fato mais estranho até ali. Durante a incorporação com uma das entidades que ele dizia ter, a tal, diante de um questionamento que eu havia pedido para explicar mais uma vez, no meio da frase soltou um: "Mas véi, não é bem assim." Uma gíria. Sendo que no teatro que ele fazia, a entidade sempre se comportava e falava com um linguajar antigo. A partir desse dia, finalmente uma luz de alerta se acendeu na minha cabeça. Dia seguinte, ele e meu marido combinaram quando seria passado os 15 mil. Logo depois, partiu para a casa de um cara que dizia ser o ex-marido dele, com o qual mantinha amizade. Que eu descobri depois que provavelmente fazia parte de todo aquele jogo sujo. 2 dias antes de entregar a referida quantia, eu tive um sonho muito estranho. E ouvia uma voz me dizendo assim... Os gatos. E eu ouvia uma voz me dizendo assim: acorde, você precisa acordar para a verdade. O Dan não é seu amigo. Vocês correm perigo. Nesse dia, tinha tirado a pulseira e o colar que ele havia me dado, e eu não lembrei de colocar de volta. O que o Dan tinha recomendado que eu nunca tirasse. Acordei sobressaltada, em lágrimas. Notei que recém tinha amanhecido. Acordei meu marido dizendo a ele que com toda certeza do mundo nós fomos enganados, e começamos a ligar todos os pontos rapidamente. E minha mente estava a 1000. O nosso choque e a nossa dor eram imensos. Tudo se encaixava. E então conversamos por horas, decidindo ao final ligar para uma pessoa, o pai de santo que conhecemos naquele terreiro. E contamos tudo, confiando no sacerdócio dele. Contamos tudo. 2 horas falando detalhe por detalhe, e ele só falava: meu Deus. Quando terminamos, o pai de santo disse que tínhamos sido vítimas de um golpe, de um charlatão marmoteiro, que estava chocado com aquilo e que tudo era mais pura mentira, forjada a partir de coisas que o Dan ouvia e pegava só as partes mais interessantes, criando todo um enredo fantasioso e ameaçador. Falou que as ameaças eram pura bobagem, que as mensagens que ele fingia receber de minha mãe nunca foram reais. Disse que o Dan vivia de terreiro em terreiro e ele o conhecia há muito tempo. O mesmo nunca tinha sido feito no santo, como afirmava. Tampouco alguma vez fez parte de alguma casa. Ele só gostava de ir a esses lugares para beber e fazer sei lá o quê. E em giras ele nunca virou. Médios rodantes costumam virar em suas entidades nas giras. E ele nunca virou. O pai de santo disse que sabia disso tudo por conhecer quase todos os terreiros da região e sempre viver visitando. Isso é costume entre pais de santo. O Dan tinha fama de sair das giras carregando um monte de balangandãs, as bijuterias que ele me dava, e gostava de ficar ouvindo conversas dos outros. Foi assim que descobrimos toda a verdade. Estávamos, enfim, esclarecidos e chocados, consumidos pela dor, pela culpa e pelo ódio. 15 minutos depois de desligar o telefone, o Dan mandou mensagem perguntando que diabos a gente tinha falado pro pai de santo, que ligou para ele possesso, xingando e proibindo ele de pisar no terreiro dele, dizendo que sabia toda a verdade sobre nós. E nós falamos um monte para ele, e o cara de pau ainda teve a coragem de tentar se defender e veio com chantagem emocional. Ah, mas aí já era tarde para qualquer tentativa dele. Chegamos a fazer um boletim de ocorrência que nunca deu em nada. Choramos horrores naquele dia. Estávamos arrasados. Mas pelo menos não pagamos os 15 mil reais e nem eu tinha engravidado.
Um ano sob o poder daquele psicopata. E enfim estávamos livres, apesar de ter perdido muito dinheiro e a saúde mental. Com o tempo, passamos a frequentar o terreiro desse pai de santo. Nos tornamos filhos da casa, só que percebíamos coisas estranhas. Ao invés de depender só de explicação e conhecimento passado dentro do terreiro, passamos a estudar por fora também. Livros espíritas, livros de bruxaria, de tudo quanto é tipo. Ver vídeos de doutrina e fomos nos dando conta de algumas coisas erradas. Primeiro, uma casa de santo que se preze não faz amarração amorosa, nem trabalhos de destruição. E esse terreiro fazia tudo isso. O pai de santo ganhava dinheiro assim, pois não trabalhava. E outra que a maioria dos médiuns desincorporavam. Outra coisa que acontecia lá, a maioria dos médiuns desincorporavam bêbados, sendo que uma das coisas que eu descobri é que isso, numa incorporação de verdade, não aconteceria. Por exemplo, quando eles estão incorporados, eles pode beber 3 litros de cachaça. Quando eles desincorporam, eles estão normais, eles não estão bêbados, porque quem consumiu aquilo lá foi o santo, digamos assim. E então, se ele bebeu durante a gira, a hora que desincorpora, tá bêbado, quem bebeu foi ele mesmo, não foi quem estava incorporado. Então, talvez ele não estivesse incorporado. Outra coisa, outro detalhe é que mesmo pagando a mensalidade para ajudar a casa, nada mudava e o lugar estava caindo aos pedaços. Uma irmã que era mais próxima do sacerdote me disse, no momento de chateação com ele, que o mesmo estava usando o dinheiro da contribuição para beber cachaça. Fui aprendendo por fora o que é marmota, charlatanismo, como trabalhos de magia funcionam, o que é feitura, assentamento, jogo de búzios, função dos cargos, diversos trabalhos, a forma que uma entidade se comporta, como um obsessor age e consegue se disfarçar, como saber se uma entidade está em terra ou não, como se proteger, dentre muitas outras coisas. O canal Assombrado, que passei a acompanhar e ver os relatos, nos ensinou muitas coisas também. Digo que foi essencial em nossa jornada de conhecimento. Ficamos pouco tempo nesse terreiro, pois tudo que vimos lá foi contra os nossos princípios. Aí que tá, gente. Faça como eles. Peguem conhecimento geral, sabe? Para vocês conseguirem identificar. Esse daqui não sei não, porque se a gente ficar dependente do que falam pra gente, a gente, né? Vale pra vida também. Ainda bem que não gastamos muito, só R$1.000 para fazer 2 assentamentos de Exu no terreiro, acredito, né? A base do assentamento é feita com uma argila especial dentro de um alguidar e a cor dela, quando seca, lembra cimento meio esbranquiçado, que se olhar direitinho dá para perceber a diferença. Também quebra fácil, é um torrão de barro duro, mas não tanto. Nesse barro preparado com fundamentos, é colocado algo da pessoa dentro, preferencialmente uma peça de ouro e uma de prata, ou pó desses. Eu tinha uma pulseirinha de ouro e meu marido um pingente, e nossas alianças de namoro de prata, e deixamos com o pai de santo para esse propósito. Isso seria feito sem a nossa presença. Ele apenas mandou foto de tudo, inclusive um vídeo colocando as joias dentro. Depois eu vim a saber que assentamento não se faz sem a presença do médium. Nesse outro terreiro, do médium ou da pessoa, né, no caso deles ali, dos dois. Nesse outro terreiro, fomos recebidos bem. Tanto o anterior como esse atual pai de santo puxava o nosso saco. E estranhávamos isso. Depois descobrimos que era porque de todos os filhos, nós éramos os que mais contribuíam financeiramente para o terreiro. Mesmo às vezes nem podendo, pois apesar de falhos, ainda estávamos bem, comparados aos outros filhos. Tanto no anterior como nesse, o pai de santo e a Eked tentava por tudo
chamar as nossas entidades, mas não dava certo. Só irradiava, mas elas não desciam. Nunca desceram. Nesse novo lugar, parecia tudo certo. Até o pai de santo começar a desincorporar bêbado e xingar muito, supostamente incorporado, se arrastando de bêbado no chão. Sem falar que virava noites, supostamente incorporado e à base de muita cachaça. Algum tempo depois, ele foi acusado de assédio e saímos do terreiro. Fomos para outro terreiro e numa gira de malandro, vi o cigarrinho da erva rodar solto. Todo mundo fumando, como se fosse a coisa mais normal dentro de um terreiro de espiritualidade. O que é um absurdo acontecer, pois a folha da dita é sim usada em alguns assentamentos, mas não fumada, da forma que estava acontecendo. Ou seja, era apenas médiuns se deixando levar pelos seus próprios desejos. Levamos os assentamentos para casa. E por incrível que pareça, num dia estava lendo um artigo sobre alguns pais de santo que colocam cimento nos assentamentos para travar a vida do filho e sendo gata escaldada, eu quis conferir o meu. Sim, gente, era cimento. Entendi o motivo da nossa vida não ter andado nada naqueles tempos, pois também havíamos perdido nosso carro e acumulado dívidas enormes, e o emprego que estávamos mal dava para pagar as contas. Falei para o meu marido e o dele era do mesmo jeito, cimento puro. Decidimos quebrar para ter certeza e não quebrava de jeito nenhum. Precisamos pegar um martelo e bater com força, e quando quebrou, nossas peças de ouro e prata não estavam lá. Fomos roubados mais uma vez. O pai de santo filmou tudo para a gente confiar e no final, com o cimento ainda mole, tirou e refez de novo. Ou será que foi o segundo pai de santo que quebrou o barro, tirou as joias e colocou cimento no lugar? Poderia também ter sido a mãe de santo do terceiro terreiro, mas nunca saberemos. A revolta bateu. Pensamos em ir na polícia, mas de nada ia adiantar, pois não tínhamos provas de nada. Os vídeos não eram provas e nem sabíamos com certeza quem teria feito aquilo. Decidimos nunca mais procurar terreiros e aprender o máximo de tudo sozinhos. Buscar conhecimento, jamais depender novamente de ninguém. E foi a melhor coisa que fizemos. Mas uma pergunta começou a nos incomodar. E era sobre Deus. Por que nunca o procuramos de coração? Por que buscávamos paz onde diziam o nome dele, mas não praticava nenhum ensinamento? Por que procurávamos paz onde diziam o nome de Deus, mas não praticavam nenhum ensinamento de Deus? Por que buscávamos solução de problemas em lugares que só iam nos trazer mais problemas? Meus sonhos se tornaram mais intensos. Eu via agora uma menina que me pedia que eu lesse o Salmo 91. Eu lembro que eu pedi a ela em sonho que orasse por mim. Comecei a ler os salmos e a paz foi chegando aos poucos e os problemas indo embora. Eu estava orando todos os dias e queria por tudo me aproximar de Deus. E meu marido, cheio de ódio por tudo que tínhamos passado, foi se acalmando e quis começar a fazer o mesmo. E eu tive um sonho muito estranho numa noite. Eu estava em casa e decidi descer para comprar um refrigerante. Retornei e entrei no elevador. Quando a porta estava quase fechando, uma mão segurou. E era minha mãe, só que diferente. Os cabelos totalmente negros e mamãe era loira. Essa pessoa entrou no elevador e chocada eu falei, mãe? E ela me olhou com um olhar frio. E nesse momento o elevador parou. Ela saiu, mas olhou para trás com os olhos totalmente negros, pura escuridão. E eu comecei a repreender e chamar o nome de Deus no meu sonho e falar numa língua estranha e a coisa sumiu. Acordei apavorada, obviamente, mas soube que Deus estava comigo. Ficamos sob o controle do Dan, do início ao fim de 2019, 2020 e 2021 foi o tempo que passamos nos outros 3 terreiros citados. Faz 10 meses que passamos a buscar a Deus em nosso lar.
Não temos religião e nem queremos. Sinto cada dia mais que apenas precisamos de fé. Com meu pai nunca aconteceu nada. Ele está saudável e até começou um novo relacionamento nesse ano. Com os meus cunhados, nunca tivemos nenhum problema. Eu me curei parcialmente da depressão e da compulsão e estou num processo de emagrecimento saudável. Meu marido está bem, positivo, sem rancor e nem ódio e cheio de fé. A última notícia que tive do maledito, charlatão, é que ele perdeu o emprego que conseguiu com o prefeito lá da minha cidade e tem passado necessidade e até fome. Esqueci de mencionar que quando descobrimos que ele nos enganava, eu tinha todas as pessoas da minha cidade adicionadas no Instagram. Peguei todas as conversas e prints e fiz um enorme exposed dele. E, inclusive, ainda investiguei algumas e expus tudo. Investiguei algumas o quê? Inclusive, ainda investiguei algumas pessoas, é isso? E expus tudo. Cidade pequena sabe como é, né? Agora todo mundo sabe quem ele é. Mesmo assim, ainda conseguiu um emprego nas eleições, que acabou perdendo meses depois por algum motivo que eu desconheço. Fiquei sabendo que ele está passando dificuldades e até fome, pois os parentes não gostam dele. E a mãe é dependente do padrasto, que não o quer em sua casa de jeito nenhum. Meu marido e eu, consumidos tanto tempo pela culpa de termos nos deixado enganar, aprendemos a nos perdoar e a entregar a justiça nas mãos de Deus. Perdoar a todos pelo mal feito a nós. Fizemos a oração dos 21 dias de São Miguel Arcanjo e cada dia sinto Deus em tudo. Me arrependo de não tê-lo buscado antes, mas tudo foi lição. Temos muito conhecimento hoje em dia sobre tudo e é muito difícil que alguém nos engane novamente. E sempre estamos dispostos a ajudar quem precisar a não cair numa dessas. E não temos medo de nada nem de ninguém, não. Pode ser pai de santo ou o carvalho A4. Nós temos fé e ela é o nosso escudo. Inclusive, eu tenho um relato de um ataque espiritual, mas isso vai ficar para um próximo relato. Não tenho preconceito com nenhuma religião, pois eu sei que por mais traumática que tenha sido a nossa passagem por terreiros, sei que ainda há lugares e pessoas que praticam verdadeiramente o bem. Sim, sei que fomos cegos. É uma loucura tudo isso, mas serve para vocês verem que existem muitas pessoas inocentes e muitas pessoas psicopatas e perigosas, capazes de manipular muito bem os outros, aproveitando de seus momentos mais delicados, das fragilidades emocionais. Agora, somos muito seletos com amizades. Apenas 3. E sempre aquele confiar com o olho aberto e o outro fechado. Não gostamos de pessoas entrando na nossa casa. Não curtimos muito visitas, pois nossa casa é o nosso lugar sagrado e temos que cuidar das energias que entram ali. E até agora, 2022, tem sido ótimo, graças ao bom Deus. E aqui ela deixa o Salmo 37, do versículo 27 ao 31. Desvie-se do mal e faça o bem, e você terá sempre onde morar, pois o Senhor ama quem pratica a justiça e não abandonará os seus fiéis. Para sempre serão protegidos, mas a descendência dos ímpios será eliminada. Os justos herdarão a terra e nela habitarão para sempre. A boca do justo profere sabedoria e a sua língua fala conforme a justiça. Ele traz no coração a lei do seu Deus. Nunca pisará em falso. Aí, muito bem. Gente do céu, que coisa! Olha como o fulano aproveita da... E isso acontece assim, a gente vê isso acontecer quando a pessoa tá fragilizada com alguma coisa, eles vão lá e se aproveita disso, daquilo. Gente do céu, olha só. Você conhece uma história desse tipo? Manda um relato pra gente. Se for comentar, que seja com respeito também, ok? Uau, que história! Bom, fica de lição para vocês e para todos nós, né?
Espero que tenham gostado, um grande beijo e a gente se vê num próximo relato. Fui!